Olá! Na aula de hoje, estudaremos representação gráfica das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. As soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas podem ser expressas por pares ordenados x e y e podem ser representados graficamente no plano cartesiano, certo? Então, dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas pode ter infinitas soluções, e cada uma delas é um par ordenado. Aqui, então, nós estamos dizendo que cada equação do primeiro grau com duas incógnitas podemos ter infinitas soluções. Para cada uma dessas soluções, nós teremos a representação de um par ordenado. Como foi visto na aula 1, o primeiro número representa o valor da incógnita x e o segundo número representa o valor da incógnita y. Vamos observar aqui em alguns exemplos como que a gente faz essa análise. Antes de colocar a solução gráfica lá no plano cartesiano, nós precisamos perceber quando um conjunto solução, quando um par ordenado é ou não resultado daquela equação, certo? Aqui no primeiro exemplo, o par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Ele está me dizendo aqui que 2 e 5 é ou não solução dessa equação. Você deve estar me perguntando, tá, e como é que eu vou fazer isso? A gente faz da seguinte forma. A nossa equação é 3x mais 2y igual a 16. Ele está dizendo aqui que nessa situação, o meu x está valendo 2 e o meu y está valendo 5. Então, eu vou pegar esses números aqui e vou substituir na minha equação. Aonde eu tiver x, eu vou colocar 2, aonde eu tiver y, eu vou colocar 5. Então, 3x passa a ser 3 vezes 2, mais 2y passa a ser 2 vezes 5. Vamos ver se na hora que nós solucionarmos o primeiro membro, encontraremos resultado 16. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 5 é 10, 2 mais 6 é 16. 16 é exatamente o que está colocado aqui no segundo membro. Nós tivemos uma igualdade? Tivemos uma igualdade. Então, verdadeiro, o par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Se eu tivesse encontrado um resultado diferente no primeiro membro do segundo membro, a minha opção aqui seria falsa, não seria um conjunto solução. Aqui no segundo exemplo, o par ordenado 5 e 2 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Observem aqui que nós estamos utilizando a mesma equação, só que ele colocou o meu par ordenado invertido. Nesse caso aqui, o meu x está valendo 5 e o meu y está valendo 2. Eu fiz de maneira proposital para vocês observarem que se vocês inverterem a ordem do par ordenado na hora de substituir, não fica válida a sua resposta. Então, aqui nós temos 3x mais 2y igual a 16. Aonde tem x, eu substituí por 5, então 3 vezes 5, mais onde tem y, eu substituí por 2, 2 vezes 2. Vamos verificar se essa sentença vai ficar verdadeira. 3 vezes 5, nós teremos aí 15, 2 vezes 2, nós teremos aí 4. 15 mais 4 é 19. Observa que aqui deu diferente de 16. Então, nessa sentença, é falsa. O par ordenado 5 e 2 não é solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Observem aí que se vocês inverterem a ordem do par ordenado, ele deixa a sua sentença inválida. Questão 3. Determine a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y for menos 1. Então, observa aqui que ele já está te dando o valor do y. Ele quer que o seu y seja menos 1 no par ordenado. Então, ele quer que você encontre aqui para a gente qual vai ser o valor do x. Então, nessa equação,
Aonde tiver y, eu vou substituir por menos 1. Repeti ela aqui, 3x mais 2y igual a 16. Aonde eu tinha y, eu substituí por menos 1. Tivemos aí 3x mais 2 vezes menos 1 igual a 16. Fazendo a multiplicação aqui, 3x mais 2 vezes menos 1 é menos 2. Ficamos, então, com 3x menos 2 igual a 16. Colocando aí letra para um lado, número para o outro, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Temos aí 3x igual a 16 mais 2. 3x igual a 18. Passo 3 dividindo, x igual a 18 dividido por 3. X igual a 6. Observem aí que quando o meu y estiver valendo menos 1, para essa sentença ficar válida, é preciso que o meu x esteja valendo 6. Dessa forma, o conjunto solução que vai satisfazer a minha sentença quando eu tiver y igual a menos 1 é x, 6, certo? Então, observem aí. O par ordenado 6 e 1 é solução da equação quando x igual a menos 1. Vejamos agora como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Vocês já viram aí como que nós verificamos se a solução é verdadeira ou não. Agora nós vamos colocar essa solução no plano cartesiano. Já vimos que cada par ordenado x e y, em que x e y são números reais, é representado por um ponto P no plano cartesiano, onde os números x é a abscissa de P e o y é a ordenada de P. Eles são as coordenadas do ponto P. Agora vamos considerar a equação x mais y igual a 3, sem levar em conta a situação problema que a originou. Então, vamos analisar aí dois números reais quaisquer que a soma seja 3. Você podia fazer 1 mais 2, ficaria válido? Ficaria válido. Você encontraria 3? Encontraria 3. Você podia fazer 2 mais 1 aqui, invertendo a ordem do par ordenado? Encontraria 3? Sim, encontraria 3. Existe aí infinitas soluções, certo? Dessa forma, é possível representar no plano cartesiano as soluções, ou seja, os pares ordenados, da equação x mais y igual a 3. Existe um passo a passo para facilitar a nossa vida. Primeiro, você atribui alguns valores a x. Esses valores aí você que escolhe, tá? Eu posso escolher uma quantidade de x aqui, você escolhe outra, isso não vai invalidar a nossa questão. Feito isso, você vai calcular os correspondentes valores de y organizando num quadro. Essa organização é opcional, pode ser uma tabela da forma que fique mais fácil para você visualizar. Depois disso, localiza no plano cartesiano os pontos que vai representar estes pares. E por último, traço a reta que passa por eles. Vamos fazer aqui de maneira mais metódica, digamos assim, né? Atribuir alguns valores a x. Calculei os correspondentes valores de y e organizei os dados num quadro. Vamos lá. Eu atribuí valores aqui para o meu x, valores aleatórios, menos 1, 0 e 1. E eu fiz a substituição no meu y para cada valor desse de x. Lembrando que lá na sua equação você tinha x mais y igual a 3. Como eu estou atribuindo valores para x, eu vou substituir aqui na minha equação. Menos 1 mais y igual a 3. Isolei o y, 3 mais 1 igual a 4. Então, quando eu tiver x igual a menos 1, eu vou ter y igual a 4. Repeti esse processo para os outros dois números. Escolhi aqui o meu x valendo 0. Substituí na minha equação x mais y igual a 3. Só que agora o meu x está valendo 0. Então, eu tenho 0 mais y igual a 3. Isolei o y, 3 mais 0 igual a 3. Então, o meu par ordenado, quando o meu x for 0, é y, 3. Por último, fiz o mesmo processo com 1, substituindo na fórmula aqui na equação x mais y igual a 3. Então, aonde era x, passou a ser 1. 1 mais y igual a 3, isolei o meu y, 3 menos 1 igual a 2. Então, quando o meu x for 1, o meu y é 2. Esses aqui vão ser os meus respectivos pares ordenados quando eu tiver aqueles valores de x.
Professora, eu posso escolher outros valores? Sim, essa dúvida acontece toda vez que eu explico essa matéria. Esses valores de x, você quem vai escolher. E tem uma quantidade mínima? Bom, nesse primeiro momento é interessante que a gente faça com pelo menos 3. Por que com pelo menos 3? Para ficar mais fácil da gente visualizar a reta. Quando você escolher só 2 pontos, vai ficar muito complicado da gente avaliar uma reta. Com 3, ela já fica expressa de maneira mais clara. Então, a princípio, vamos escolher aí 3 pontos. Depois, eu localizo no plano cartesiano os pontos que representam esses pares. Então, aqui tem o meu plano cartesiano, eu representei aí os pares, né? Que eu achei lá na minha outra questão. O meu par ordenado 1 e 2, o meu par ordenado 0 e 3 e o meu par ordenado menos 1 e 4. E marquei os pontinhos aí nele, certo? Feito isso, eu tracei a reta que passa por eles. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto, o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto. Observa que a reta aí traçada em azul está passando pelos 3 pontos, pelos 3 pares ordenados que nós já tínhamos marcado no passo anterior, certo? A representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é sempre uma reta. Isso é muito importante. Se você começar a traçar aí o seu gráfico, seu plano cartesiano, e começar a aparecer umas coisas assim, pode saber que você fez alguma substituição lá na sua tabela de maneira incorreta. A representação geométrica de uma equação do primeiro grau sempre vai ser uma reta. E aí alguns alunos me perguntam, professora, e se eu tiver escolhido outros valores? Não interessa, se você fizer a substituição correta, os nossos gráficos terão a mesma cara. No caso dessa situação específica, nós temos uma reta nesse sentido. Então, independente dos valores que você atribuiu para o seu x e encontrou o seu y, nós teremos uma reta com a mesma cara. Obrigada pela participação, um beijo e tchau!